Muito bom dia, Rio Grande do Sul. São 11 horas e 34 minutos desta quinta-feira, 5 de março. Veja agora os detalhes, os destaques que nós temos para você hoje. Uma mulher foi torturada e morta por integrantes de uma facção de Porto Alegre. A polícia está procurando os mandantes do crime. Ronaldinho Gaúcho em apuros. O ex-jogador não conseguiu driblar o Ministério Público e dessa vez foi em terras estrangeiras. Ronaldinho foi detido no Paraguai. A história é bem complicada e daqui a pouco a gente explica detalhadamente. Susto no hospital de Gravataí. A gente te mostra quem foram os parteiros que estrearam na profissão ontem para ajudar um bebê apressadinho a vir ao mundo. Apagão na educação em Sapucaia do Sul. Uma escola estadual iniciou o ano letivo sem luz. E as crianças, hein? Como ficam? Já já você vai ver. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha, a gente começa falando de um parto inusitado. Imagina você estar esperando atendimento médico e quando se dá conta está ajudando uma criança a vir ao mundo. Simplesmente isso. Pois foi exatamente esse susto que viveram pacientes do Hospital João Becker em Gravataí nesta quarta-feira. A Giza Guerra conta como foi essa história. Não deu tempo da equipe médica chegar. Essa mulher deu à luz na sala de espera do Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Wagner e Alexandre jamais imaginaram auxiliar num parto, como aconteceu nesta quarta-feira. Jamais, acho que é uma coisa que nem passa na cabeça da gente. Eles aguardavam atendimento para o pai de Wagner, quando a mulher chegou, já com fortes contrações. E ela gritava de dor, a mãe, né? Gritando de dor. E no que ela fez o movimento de expirar, a gente ouviu um choro de criança, daí eu olhei para esse aqui, eu olhei para ele assim, e olhamos, daí ele olhou, fez sinal assim com o rosto, assim, olha para a mulher, né? E a criança estava pendurada já ali. Por muito pouco, essa criança acabou não caindo. Exato, por muito pouco não foi para o chão. Assim que a criança nasceu, uma funcionária do hospital segurou o bebê. Ela também pediu ajuda aos colegas. Mas qualquer enfermeiro lá dentro, ó. Em seguida, a menina foi protegida por uma enfermeira e a mãe colocada numa maca. Em nota, o Hospital Dom João Becker confirmou que o nascimento aconteceu mesmo na recepção da instituição e que tanto a mãe quanto a menina passam bem. A menina nasceu pesando quase 3 quilos e medindo 45 centímetros. Para os auxiliares de primeira viagem, o parto foi uma surpresa. E eles esperam agora voltar a ter contato com a menina que ajudaram a trazer ao mundo. Se a gente conseguir ter contato com a mãe depois, conhecer mais a menininha, a história dela também, né, pra gente vai ser gratificante. Na semana passada, também no Dom João Becker, um outro parto não teve o mesmo desfecho feliz. Jennifer, de 24 anos, seria mãe pela primeira vez. Ficou 27 horas em trabalhos de parto, já com 41 semanas. Quando a cesárea foi feita, a criança, um menino, já estava sem vida. Que coisa, né? Eu quero chamar o meu amigo Marcelo Chemali, que está na redação, acompanhou também de perto esse caso de ontem. Chemali, logo veio à lembrança esta outra situação que aconteceu do bebê que acabou morrendo no Hospital João Becker, né? Só que me parece agora, pelo menos é a alegação, de que houve pressa realmente do bebê, né? Como é que você acompanhou essa história aí? Exatamente, Glauco Paza. Bom dia, meu amigo. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Olha, quando os vídeos chegaram ontem aqui na redação do SBT, para que a gente pudesse divulgar com a Giza no segunda edição, foi uma correria tremenda, a gente bastante emocionado justamente por isso, né? Tentando encontrar aí esses padrinhos, esses anjos da guarda aí na vida dessa gestante, na vida dessa menina que veio ao mundo aí com quase 4 quilos, quase 3 quilos, segundo a Giza Guerra. E realmente nos emocionou bastante, né? Uma história aí de dor, de tensão, mas que teve um final feliz. E chama atenção, Chemali. Diga. Não sei se também você percebeu isso.
Atenção, o drama das pessoas pedindo, Exatamente. pelo amor de Deus, chama alguém, chama a maca, o vídeo, né, as pega uma imagens, cadeira de rodas para ajudar a mãe, né? As imagens passam muito isso, né, daquela tensão, daquela ansiedade das pessoas, que ninguém ali tem experiência com isso. Olha aí, viu, a gente está mostrando, ó, tá ali, nesse ó. momento, ó, aquele senhor que estava dando a entrevista, né? O Wagner, Esse o Wagner. Isso, Exato. o Wagner, né? Ele pediu várias vezes, eu observei na imagem, Isso. alguém ajuda, né? Ele fazia sinal lá pra dentro, né? mãe, O pessoal trazia maca, enfim, né? Isso, e a mãe no estado ali que ela não conseguia ficar em pé, ela tá sustentada ali por 2 pessoas, ó. Não conseguia sentar e o bebê ali nos braços agora, então, recebendo um atendimento que foi precário naquele momento, digamos assim, né? Aqui não é, evidentemente, não é o local adequado ali para a gestante dar luz. Agora, as primeiras informações que chegaram ontem, a gente foi apurando, até juntamente com a assessoria de imprensa da Santa Casa, que administra ali o Hospital Dom João Becker, se falava ali na demora no atendimento. Na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, a criança, né, a questão do parto ali foi muito rápido. Ela não houve nenhum tempo de fazer o cadastro ali, o registro para ingressar na maternidade, mas se lembrou do caso que a Giza reforçou na reportagem daquela gestante no último domingo, que infelizmente acabou perdendo a criança, né? 27 horas aí de trabalho de parto, de espera, e a criança não resistiu. Esse é um caso, a gente precisa ter cautela, né, para noticiar, é um caso que a Polícia Civil está acompanhando, né? A direção do Hospital Dom João Becker está se colocando à disposição para tentar esclarecer essa questão toda. Casos semelhantes por um lado, mas bem diferentes por outro, exatamente pela investigação, né, Glauco? Graças a Deus, bem diferentes no seu encerramento. Muito obrigado, Marcelo. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais aí na redação. Olha, quando a gente fala em Ronaldinho Gaúcho, o que vem à sua cabeça, hein? Poderia ser só futebol, afinal de contas foi eleito 2 vezes o melhor do mundo. Mas nos últimos tempos a família Assis virou sinônimo de confusão. Você está vendo aí na tela, ó. Identidades. Mas que identidades são essas? Confusão que você confere daqui a pouco. O Ronaldinho foi detido em terras estrangeiras. Bom, agora a gente vai falar sobre o homem que foi acusado de assediar uma adolescente durante uma corrida de Uber. Também um caso que repercutiu bastante. Ele deve responder também por investidas contra uma professora. Ele usou as redes sociais para mandar mensagens importunando a vítima. A mulher foi até a delegacia para denunciar o motorista. A polícia espera que essa atitude incentive outras mulheres a procurarem as autoridades. O motorista de aplicativo, gravado enquanto assediava uma jovem durante uma corrida em Viamão, também importunou uma professora através de uma rede social. O contato insistente de André Lopes Machado pedia para a professora de 38 anos dar uma chance de relacionamento. Como resposta, ela disse que iria comunicar um tio, que é policial, sobre as mensagens. Ele foi debochado, dizendo que a polícia não teria nada que investigar isso porque ele só estava querendo namorar comigo. Mesmo assim, André continuou, mas Ana Paula entendeu como assédio as mensagens invasivas de um desconhecido. Ele está entrando na privacidade, ele está invadindo o espaço da mulher com palavras erradas, com assuntos errados, sem conhecer a pessoa. Assim como Ana Paula recebeu as mensagens, outras 2 amigas dela também foram contatadas. O teor da conversa, praticamente o mesmo, tentativas de relacionamento. A diferença é que ela guardou os prints e as amigas deletaram. Nesta quarta-feira, o homem prestou um novo depoimento na delegacia de Viamão. Neste ano, André já foi indiciado por perturbação da tranquilidade depois que a estudante Carolina Borges gravou o motorista em fevereiro. Mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Com a repercussão do vídeo, ele foi chamado para depor e fez novas declarações defendendo que a jovem provocou o assédio. Ela estava com um short do tipo Anitta, uma mini blusa. A posição que ela sentou no banco, chamando a atenção para que eu olhasse. Agora ele também responde por difamação. A delegada reforça o pedido para que outras mulheres vítimas do motorista denunciem o homem, mesmo sem provas materiais. Esse assédio que ocorreu não só com ela, mas com várias mulheres deste grupo. Então, a importância é que essas pessoas venham e nos relatem e formalizem essas acusações.
E nós não cansamos de bater nessa tecla. Denuncie! Eu quero falar aqui, ao vivo, com a minha colega Camila Faraco, sobre essa questão do assédio e da necessidade, Camila, das mulheres denunciarem. Os números são altos e eu acho que poderiam ser bem mais altos, infelizmente, mas poderiam ser bem mais altos se as mulheres denunciassem. É isso ou não, Camila? Oi, Glauco, muito bom dia para ti, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É isso, é a importância de registrar boletim de ocorrência. A gente vive numa sociedade machista e esse significado, né? Essa importância de saber o que é assédio, o que é perturbação da tranquilidade é muito recente. Então a gente tem que aproveitar que temos essa consciência e fazer o registro oficial para sabermos de fato os números reais da violência contra a mulher. Camila, posso te fazer uma pergunta? Pode parecer indiscreta, mas você já sofreu alguma tentativa, pelo menos, de assédio ou não? Eu acho que toda mulher, Glauco, já sofreu algum tipo de tentativa de assédio e muitas vezes elas não são explícitas. Esse é o problema, são sutis e muitos homens nem se dão conta ou fazem que não se dão conta, né? Tem muita gente que não sabe exatamente o que é o assédio. Por isso é importante que a gente tenha consciência e, mais uma vez, que a gente registre. É importante para a polícia saber o número real desse tipo de violência. Pois é, por isso que eu digo. Sempre tocamos nessa tecla, é um assunto que está em voga, infelizmente está em voga, mas se a gente não fizer a nossa parte, eu digo homens, mulheres, enfim, a sociedade, as coisas não vão acontecer. Mas Camila, eu tô vendo que você está aí na polícia, né? E seria para falar só sobre assédio? Pois é, a gente está aqui na delegacia de polícia, eu tô com a delegada Xana, porque hoje pela manhã foi deflagrada em todo o país a Operação Marias, justamente para combater a violência contra a mulher. A gente está aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e hoje foi uma verdadeira ofensiva contra os crimes contra as mulheres. Foram cumpridos diversos mandados aí em relação a descumprimento de medidas protetivas e também de apreensão de armas. Delegada, quais são os resultados da operação aqui no Rio Grande do Sul até agora? Bom dia. Bom dia. Bom, é uma operação que ela foi deflagrada hoje às 7 horas da manhã, ela está durando o dia inteiro. Então, nós temos dados parciais até o momento e no Rio Grande do Sul nós contabilizamos já com 36 presos. Então, é um número alto, é um número expressivo. A novidade desse ano foi que não participaram só as delegacias de proteção à mulher, e sim todas as delegacias do Rio Grande do Sul. São 93 delegacias envolvidas na operação, ou cumprindo mandados de busca, ou cumprindo mandados de prisão, ou uma simples averiguação de uma denúncia recebida, ou fazendo averiguação do cumprimento ou descumprimento da medida protetiva. Enfim, são várias ações que visam lembrar da importância da data de hoje, que é uma data para ser protegido o direito da mulher, a ser lembrado que a mulher tem direitos e que esses direitos têm que ser respeitados. Camila? É muito importante. A Polícia Civil, Glauco, hoje divulgou esse estudo, tá? Sobre feminicídios no ano de 2019, no ano passado, e a gente tem o perfil tanto das vítimas quanto dos agressores e dos crimes. O que a gente pode tirar aí desse levantamento, delegado? É um dado que foi realizado sobre os crimes de feminicídios ocorridos no ano passado no estado do Rio Grande do Sul. Então, junto com o Observatório da Segurança Pública, existente dentro da Segurança Pública, foram feitos levantamentos dos 97 casos registrados e configurados como feminicídios no ano de 2019. Desses feminicídios, a gente fez um levantamento dos locais com maior incidência. Se destaca que a grande maioria, 71% dos óbitos, se deu dentro da residência da vítima, o que já é uma dificuldade também, porque a polícia tem uma dificuldade de ingressar na residência. A gente precisa muito que a própria vítima ou alguém mais próximo procure ajuda, que traga ao conhecimento da polícia esta violência que está sendo sofrida. Delegada. Os dias da semana com maior incidência. Tem uma pergunta. Eu gostaria só de lhe interromper, já pedindo desculpas. Eu queria saber, no contexto nacional, se devemos nos envergonhar, ou esta não é a palavra, em relação aos números nacionais. Não, Glauco, com certeza não. O Rio Grande do Sul, inclusive, em âmbito nacional, tem um dos índices com maior repressão
no combate, e maior prevenção no combate à violência doméstica. Então, às vezes, os nossos números se mostram maiores, mas é porque nós temos uma questão mais proativa. A gente procura, vai atrás das vítimas, para que elas venham atrás da Polícia Civil e nos procurem ajuda. Então, os dados, às vezes, não refletem exatamente a realidade. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos índices discrepantes do resto do país, pelo contrário. E aqui, hoje a Operação Nacional, o Rio Grande do Sul, por enquanto, está na frente do número de prisões, tá? No número de apreensões de armas também. Então, aqui a gente tem um combate super qualificado nesse tipo de criminalidade. Agora, Glauco e delegada, é fundamental que as mulheres peçam medida protetiva, né? Dessas mortes, dessas mulheres mortas no ano passado, quantas tinham medida protetiva? Um número baixíssimo. Exato. Já está subindo em relação ao número de ocorrências registradas contra os agressores. De todas as 97 vítimas que morreram, 42% tinham registrado ocorrência contra seus agressores, que depois, posteriormente, vieram matá-las. Mas desta, apenas 4 tinham medidas protetivas em vigor. Ou seja, um número muito baixo. A mulher precisa procurar ajuda, ela precisa entender que o crime que ela está sofrendo é grave, que o risco que ela está sofrendo é alto. Então, peça ajuda, procure a polícia. A violência doméstica é, sim, uma questão também cultural. Então, é importante que isso seja ensinado nas escolas, que seja passado dentro de casa, que a mulher tem direitos e deveres iguais aos homens. Não existe nenhuma superioridade e muito menos a prevalência da força pelo fato de ser homem ou não. Bom, agora, Glauco, eu só queria dar aqui um bastidor. Posso mostrar para todo mundo? Já devem ter percebido, a delegada está grávida de 8 meses. Parabéns. E a força da mulher, né? Isso representa muito bem a força da mulher, porque está aqui à frente, né, da operação, cumprindo todo o necessário, né, delegado? Simboliza muito isso. Com certeza, como dentro do contexto da mulher, direitos, deveres iguais, nós estamos aqui hoje combatendo a violência doméstica, combatendo a violência de gênero e dizendo que não existe superioridade, que não existe mais lugar hoje na sociedade para a violência doméstica. Então, isso aqui é só mais uma simbologia. Meu nenê está aqui, é um menino e, se Deus quiser, vai ser alguém que vai lutar também pela causa dos direitos das mulheres. Que maravilha. Bom, mulheres, identifiquem e denunciem. Muito obrigado, Camila. Parabéns, delegada. Obrigado também pela participação. Boa sorte para a senhora e para esse bebezão que vai vir aí. Parabéns a gente não pode dar sempre, porque, olha, tem mais um caso triste envolvendo a violência contra a mulher. A Polícia Civil procura por 2 homens responsáveis por torturar e matar uma mulher. E o seguinte, ó, o corpo dela foi encontrado aqui na capital em janeiro. Os mandantes do crime estão presos. O corpo de Luana Araújo Alves, de 24 anos, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados na rua Cuiabá, bairro Medianeira, na tarde de 14 de janeiro deste ano. Segundo a polícia, antes de ser morta, Luana estava em uma festa com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Os assassinos Matheus Gonçalves de Melo e André Fabiano Fontoura Gomes estão foragidos. Eles foram indiciados por torturar e matar a tiros a vítima. Estavam ali usando drogas e fazendo uso de bebida alcoólica. Em dado momento, a vítima conversava muito no celular. E aqueles outros que estavam com ela começaram a desconfiar dessas tantas conversas. Eles, em algum momento dessa reunião, eles tomaram o celular da vítima e viram que ela estava passando algumas mensagens para pessoas que não eram integrantes daquele grupo ali. A festa aconteceu na Vila V9. De lá, os assassinos levaram Luana a esta casa abandonada, na rua Cruzeiro do Sul, e iniciaram a tortura. A polícia identificou nos celulares apreendidos dos criminosos que eles enviaram fotos de Luana sendo torturada para o chefe do tráfico de drogas dentro do presídio. De lá, ele encaminhou essas mensagens a membros do grupo rival, numa tentativa de atraí-los ao local, uma emboscada. Mas como não houve retorno, depois de 8 horas de tortura, os homens resolveram executar a jovem. Luana foi amarrada e transportada dentro do porta-malas de um carro até o bairro Medianeira, onde foi morta. Foram presos o líder do grupo, que já cumpre pena por outros crimes, e a dona da casa onde aconteceu a festa. O laudo da perícia vai indicar a que tipo de tortura Luana foi submetida. Coisa, né? Informações sobre esses foragidos podem ser repassadas para a polícia pelo telefone 0800 64 20 121. Quem puder ajudar, por favor. Agora é o seguinte, ó, eu quero voltar para a redação
Eu quero falar aqui com o meu amigo Marcelo Chemali, nesse momento 11 horas 54 minutos, Chemali, para falar aí de crimes que são bárbaros dentro, é claro, daquele nível que a gente está vendo aqui. Não são tão bárbaros assim, mas envolve criança que estava simplesmente andando de bicicleta. Que história é essa, Chemali? A imagem é inacreditável, viu, Glauco Paza? Mas mostra aí o bandido, tá ele aí se aproximando. Lá vem o garoto pedalando, é um garoto de 10 anos pedalando, indo para a escola e de repente ele segue. Ele ataca o garoto, tira ali, arranca ele da bicicleta e sai pedalando. O menino fica ali, até passa um colega na volta, ele tenta pedir socorro, realmente fica muito atordoado com tudo aquilo, não esperava por aquilo. Isso aconteceu em Santo Ângelo, Glauco, o garoto, ontem pela manhã, na Avenida Sagrada Família, uma das principais da cidade, por volta de 1h da tarde. Aconteceu na tarde, o garoto indo para a escola e, de repente, o homem vai ali. Um menino de 10 anos, Glauco, indo para a escola, indo para o lugar certo de uma criança de 10 anos. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, aqui em Porto Alegre, pedalava e não existia esse tipo de coisa. Hoje em dia não dá nem para pedalar mais, né, Glauco? Me chama a atenção porque eu tenho um filho exatamente de 10 anos, Chemali. Isso. E eu brinco com ele, olha, na tua idade, eu estava na rua jogando bola. E ele pergunta, na rua, pai? E o ladrão? Meu filho, na época, ou o ladrão era mais comportado ou não tinha tanto ladrão. Mas que é um absurdo, Você tá vendo aí, ó, o menino andando de bicicleta em Santo Ângelo, que não dá para considerar uma cidade metropolitana, não é uma cidade grande, mas resumo da ópera. Tá em tudo que é lugar o perigo realmente, né? E Glauco, além da bicicleta, também um outro detalhe. Na queda, o garoto acabou aí deixando o celular, ele levou a bicicleta e o celular do menino, que muito provavelmente é para se comunicar com a família, né? Para dizer para a mãe, para o pai, cheguei no colégio, tô saindo do colégio, aquelas coisas bem de cidade, né? Do interior, que são normais, é o cotidiano. Levou a bicicleta e o celular do guri. Famoso chinelo. Agora, para continuar nesse bloco chinelagem, Chemali, tem gente que tá roubando planta. É isso ou eu vi mal? Essa história é quase que inacreditável. Tá aí o flagrante na tela do SBT Rio Grande. Esses bandidos aí, esses chinelões, se aproximam durante a noite, 5 roubos, 5 ataques em 20 dias, Glauco. No mesmo local, Os mais recentes aí na madrugada do dia 29 de fevereiro e também na madrugada de 3 de março. A gente vê os dois homens chegando nas lojas, removem as plantas aí que enfeitam a fachada desses estabelecimentos. São aqueles arbustinhos pequenos, conhecidos como bruxinhos. Aí no total 12 espécies acabaram sendo levados. É um prejuízo de quase R$1.000 para esses comerciantes. Os estabelecimentos ficam entre as ruas Vicente da Fontoura e Paço da Pátria, aqui na capital. Imagens divulgadas através das redes sociais aí com relatos de muita indignação. Não é para menos, né, Glauco? Já pagam impostos, pagam muitas taxas e aí tem os enfeites das lojas, dos estabelecimentos levados por esses dois bandidos que muito provavelmente vão vender, vão revender, vão repassar. Mas é isso que eu ia questionar, onde é que vão colocar essas folhagens? Botar em casa? Mas não. Sempre roubando as mesmas folhagens para botar em casa? Esse tipo de gente não vai enfeitar a própria casa, infelizmente. Vão acabar tentando revender isso no mercado informal. Agora, importante uma questão. Os empresários, apesar de toda a indignação que colocaram nas redes sociais, ainda não fizeram registro na Polícia Civil. Isso precisa ser feito. A polícia trabalha com aquela chamada mancha criminal para justamente colocar aí as estratégias em ação, verificar quais os pontos da cidade são mais vulneráveis. Nesse sentido, é preciso que toda vítima de crime procure a Polícia Civil. Sem dúvida nenhuma. Agora, na questão chinelagem, só falta me dizer, Chemali, que tem gente roubando comida de cão. Não, isso não pode ter, né? Tem? Pior é que tem, Glauco. Pior é que tem. A gente já viu aqui gente arrombando creche, escola, roubando comida de criança, comida de idosos, de pessoas vulneráveis. Esses dois aí, olha só, Glauco. Os lojistas deixam os potinhos, justamente ali, potes de água, potes de ração. Isso aí aconteceu na fronteira, cidade de Santana do Livramento. O casal, é um casal, Glauco.
Tem uma mulher no meio dessa cena aí, né? Um casal chega na frente da loja, fica na rua Manduca Rodrigues, bem no centro da cidade de Santana do Livramento, e começa a levar os potes, Glauco. Os potes plásticos, os potes de água, potes de ração que os lojistas deixam para os cães de rua, os gatos, muitas vezes animais abandonados que ficam ali perambulando pela cidade, meio que sem destino, né? Acabam se afetuando, né? As pessoas se afetuam a esses animais e aí por isso colocam os potinhos, né, para eles terem um mínimo ali de cuidado, de carinho, né, perto desses estabelecimentos. Pois tá aí, ó, o casal levando os potes, Glauco. Chegamos ao cúmulo da chinelagem. Depois dessa é difícil saber o que pode ter de pior. Muito obrigado, Chemali. Daqui a pouco a gente conversa mais. Porque agora eu quero chamar o Jeremias Werneck. Quero chamar aqui. Jeremias, por favor, vamos falar sobre Ronaldinho Gaúcho. Vem o Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho Paraguaio, Jeremias? Que história é essa? O ex-jogador foi detido na noite de ontem, na capital do Paraguai, por portar passaporte paraguaio. Mas vem cá, o Ronaldinho não é da Vila Nova? Que história bem confusa é essa, hein? O detalhe é o seguinte, Glauco. Ronaldinho Gaúcho, começando o mês de aniversário dele, assim, ó, brilhando, entre aspas, né? De forma negativa. O Ronaldinho é uma figura histórica do futebol, do Brasil, do mundo. A polícia lá do Paraguai e as autoridades do Ministério do Interior e o Ministério Público foram até o hotel onde o Ronaldinho e o Roberto Assis Moreira, irmão dele, estavam e apreenderam os passaportes e celulares dos dois. O Ronaldinho está em Assunção, primeiro, porque ele foi convidado para inaugurar um cassino lá e depois recebeu proposta para lançar um livro e ajudar também num projeto social. Como é que é o nome da assistência médica para crianças? A Fundação Fraternidade Angelical. Unidade móvel, né? Isso. Com dentistas, enfim, com pessoal para ajudar crianças carentes. O detalhe é o seguinte, acabou de sair a notícia de que o Ronaldinho e o Assis deram um depoimento. Agora pela manhã, Glauco. Esse depoimento não foi revelado. Esse é um detalhe importante. Eles ficaram retidos dentro do hotel durante toda a noite. Eles não foram para a delegacia e tal. Eles ficaram no hotel, retidos lá. E agora pela manhã eles deram um depoimento. Esse depoimento visa esclarecer por quê o Ronaldinho entrou no Paraguai com o passaporte paraguaio. Pois é, chama atenção, porque o Paraguai não exige nem o passaporte, é cidadão do Mercosul, Ronaldinho. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Por que passaporte paraguaio? Outro ponto, o passaporte não é falso, ele é verídico, ele é real, mas ele tem informações falsas. Ou seja, era o passaporte de uma outra pessoa com o nome do Ronaldinho e com o nome do Assis. O Ministério Público quer entender por quê. Tá? É bom lembrar que o Ronaldinho e o Assis tiveram os passaportes apreendidos no final de 2018 por uma ação do Ministério Público, um crime ambiental aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Mas a família Assis Moreira fez um acordo no ano passado. Então eles já têm o passaporte brasileiro para utilizar. Pagaram 6 milhões nesse acordo judicial e tiveram os passaportes liberados. A grande pergunta que fica é: por que Ronaldinho Gaúcho foi ao Paraguai com o passaporte paraguaio? Ontem à noite, no primeiro depoimento, Glauco, o Ronaldinho e o Assis responsabilizaram um empresário brasileiro por entregar a eles esses passaportes adulterados. Tá aí a foto dele, ó. Esse empresário já foi detido. Este homem que é brasileiro, este homem foi que entregou os passaportes adulterados para os irmãos Moreira. O Ministério Público emitiu uma nota agora há pouco dizendo o seguinte: MP continuará as investigações do caso, juntamente com o grupo de procuradores formado para esse fim. Ou seja, as autoridades paraguaias estão de olho. Tem um outro detalhe curioso nessa história, viu, gente? As pessoas no aeroporto, quando receberam o passaporte, elas perceberam que o passaporte tinha adulteração. Atenção, quando eles chegaram no aeroporto, as pessoas perceberam e ligaram para o ministro do Interior. Isso era 9 da manhã de ontem. E a diligência só chegou no hotel do Ronaldinho de noite. O Ministério Público também quer saber por que houve esse lapso, essa demora toda. Se as pessoas no aeroporto viram que estava ali adulterado o passaporte, por que a polícia não foi antes atrás do Ronaldinho? Então toda essa história está nebulosa, Glauco. Que falha, né? Falha, dá para dizer, da fiscalização, enfim, da imigração, e que foi comunicada, né, para o ministro do Interior, e, portanto, isso está longe de uma solução, tanto que eles vão ficar por lá
que eu saiba, né, Sim, estão Jeremias? retidos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eles estão retidos. Até dar a explicação. Exatamente. Esse primeiro depoimento já foi. A gente não sabe o que vem por aí. As autoridades paraguaias ainda não informaram, mas eles vão lá, vão permanecer lá para esclarecer. A Eliane Aires está me lembrando aqui no ponto que, primeiro, eles receberam o convite para ir lá inaugurar um cassino e depois receberam um convite para um projeto muito legal, que é esse para auxiliar crianças carentes, essa fraternidade angelical, para lançar um livro. O Ronaldinho está às vésperas de completar 40 anos. Se não me engano, é 21 de março. 40 anos de Ronaldinho. Aliás, um cara que eu acompanhei muito o surgimento do Ronaldinho, não vi outro jogador atuar ali ao nível do campo como o Ronaldinho jogou. Um cara incrível jogando futebol. Mas no extra-campo, Jeremias... Não é a primeira vez. Nossa Senhora, a família Assis Moreira, né? O episódio lá do Grêmio. Tem a questão de uma pirâmide financeira que ele está sendo investigado também. Sim, dos bitcoins, né? Das criptomoedas. A questão do crime ambiental, muito mal conduzida a carreira do Ronaldinho, né? O próprio Instituto Ronaldinho Gaúcho, né? O próprio Instituto Ronaldinho Gaúcho aqui na Zona Sul, que tinha um repasse de verba do município, e ele fechou o Instituto do Ronaldinho Gaúcho, essa questão ambiental que foi muito polêmica, foi multado, não foi paga multa, as obras permaneceram, o trapiche invadindo o Guaíba, a retenção de uma nascente, de uma vertente, enfim, tudo isso. Essas crianças no Paraguai, elas estavam esperando o Ronaldinho agora pela manhã. E aconteceu todo esse rebuliço. O Ronaldinho, o Glauco falou, com propriedade, porque acompanhou o surgimento do Ronaldinho, o Ronaldinho é o maior jogador brasileiro dos anos 2000, né? Sem dúvida. Um ídolo mundial. Um ídolo mundial, uma referência. E ele tá desde, sei lá, 2015, Você falou 2016. em uma multa de 6 milhões, né? Eu acompanhei o Ronaldinho em 2016, no torneio da Flórida. Ele estava convidado pelo Fluminense. Verdade. Um jogo, Verdade. 2 milhões de reais. Um jogo. Fora cachê, fora o que ganha com patrocínio, contratos com uma empresa de material esportivo. Seria de pagar essa multa e resolver tudo? Por que deixar nessa situação? Afinal de contas, ele é exemplo para quantas crianças, Jeremias? Se a gente for contar aqui, ó, vamos lá, vamos ver se vai dar uma mão. A polêmica da série do Grêmio em 2001 para o Paris Saint-Germain. Vai faltar dedo, hein? Peraí, vamos botar mais os dedos aqui. Vamos lá. A polêmica da série para o Paris Saint-Germain, porque o contrato estava no final, o Grêmio não recebeu nada e tal. A polêmica da volta para o Grêmio em 2011, Nossa. que aí é a mágoa da direção gremista, de vários gremistas, porque ele tinha uma proposta do Grêmio e foi para o Flamengo, então são dois. A questão ambiental, né, desse sítio da família ali na estrada da Ponta Grossa. O Instituto do Ronaldinho, que tinha o repasse e depois fechou. Inclusive, houve um projeto aqui na capital para abertura de uma casa noturna do irmão dele, o Roberto Assis Moreira, que era ali na Avenida Cavalhada. Isso, né? bem perto da casa dele. Que tinha máquina de caça-níquel, e a máquina de caça-níquel, isso é recente, então ela já é uma contravenção penal. Eu já perdi as contas. Já enchemos a mão. E agora essa história no Paraguai. O grande problema é a condução, né? A condução. A carreira totalmente mal administrada. O Ronaldinho tem vários patrocínios. Ele virou revista em quadrinho. Verdade. As crianças estão vendo o Ronaldinho. Do Maurício Souza até hoje, né? Isso. Então, ele teve uma infância com alguns problemas, a gente lembra. O Ronaldinho perdeu o pai afogado na piscina da própria casa do Assis lá, né? Uma história muito triste. Ele tem uma infância um tanto conturbada e muitas pessoas dizem, não, mas o Ronaldinho não manda na vida dele. Quem manda é o Assis. Bom, isso aí já é uma outra questão. O Assis, me parece, e o próprio Ronaldinho já disse isso de viva voz, que o Assis se tornou o pai dele, né? A figura paterna foi transferida de quem era o pai, verdadeiramente, para o irmão, que era mais velho e que era jogador, tinha condições, e aí acolheu o irmão. Pois é. Agora, o que vai dar essa situação lá no Paraguai? E aí o detalhe é o seguinte, nas redes sociais, as pessoas estão brincando muito, porque justamente no Paraguai, então tem aquela piada, né? O falsificado vem do Paraguai. Eu só quero lembrar para vocês de casa, viu? Eles estão responsabilizando um brasileiro por passar os passaportes adulterados. Não é um paraguaio. Tá? É um brasileiro que fez isso daí e passou para eles. E parece que o Ronaldinho sempre tenta fazer o bem e não consegue, não deslancha, né? Com o Instituto, agora no Paraguai indo fazer essa ação com crianças carentes. Ele tenta, ele tem a boa intenção, mas a execução não vai, né, Glauco? Ele é embaixador do turismo, inclusive do Brasil. Uma outra situação polêmica, porque no momento em que ele foi anunciado como embaixador, ele estava com o passaporte apreendido. Que coisa, né? Bom, aqui, ó.
Ó, vou abrir que aqui. temos aí, Me ajuda aqui, ó. Jeremias. Me ajuda aí. Vamos lá. Me ajuda aí. A experiência de Glauco Paza abrindo. Já vão dizer, ó, já sei qual é o time dele. Não, então segura junto aqui, ó. Segura aí. Ó, tem problema aí, aqui, não ó. dar problema. Camisa do Internacional no chute a gol. Não sei, eu tô com um pressentimento que hoje vai. Ah, é? Hoje vai. Ó, pessoal, hoje se vai. puxem. Hoje vai. Camisa linda, hein, Glauco? Bonita, linda. Não, sem dúvida. Agora, sem clubismo, sem nada, de as pessoas dizerem, não, é gremista, colorado. A camisa ficou muito bonita. Assim como a do Grêmio também é linda. Então tá, ó. Chute a gol no campinho, tá? Estamos aqui sempre para Kissa Motors. Até daqui a pouco. Até mais. Aquele aqui, ó. Nós vamos ter que ensaiar mais. Vamos ter que ensaiar mais. A gente não tá tão entrosado assim. Vamos lá, então, são 12:09. Agora a gente vai falar, ou daqui a pouco, sobre a previsão do tempo. Bom, eu botei a cara, meu filho não gosta que fale a cara, é o rosto, mas eu botei a cara, Estael, lá fora antes de começar o jornal, e tá daqueles dias de novo, né? É verdade. Seco, quente, sol rachando, bom para quem pode estar na praia, isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas e daí, Estael? Vamos seguir nessa levada, não? Bom dia, Glauco. Bom dia para quem está em casa. É verdade. Eu estava olhando os dados, fazem 8 dias que não chove no Rio Grande do Sul, não chove forte. A última chuva foi no dia 26 de fevereiro, choveu forte, inclusive alagou Porto Alegre, mas depois disso não choveu mais, não caiu nenhuma gota e realmente esse ar muito seco que traz prejuízo para a agricultura, já os agricultores relatam 30% horrível, né? de prejuízo no setor agrícola. A questão de abastecimento de água, Pelotas decretou situação de emergência. Isso, a gente vai ver inclusive o material agora, Sim, vamos chamar aí, né? São 126 municípios decretaram situação de emergência devido à estiagem aqui no estado, né, Estael? E o caso é preocupante porque são vários meses aí desde o verão, com 2 ou 3 dias de chuva por mês. 2 ou 3 dias. As lavouras de soja, por exemplo, elas têm uma média de necessidade de água de 7 milímetros por dia. E chovendo só 2 dias do mês, como é que a lavoura vai se desenvolver plenamente? Nesse momento estamos na colheita do arroz, mas a soja precisa de muita água e é a principal cultura de verão. Então é um quadro de alerta porque a previsão é de manutenção desse tempo seco pelo menos até metade do mês de março. São muitos dias pela frente ainda sem uma gota de chuva no Rio Grande do Sul e com calor. Pois é, a gente está vendo aí nas imagens, né, no VT, as lavoura pessoas de se milho virando, também, tentando armazenar a água, né, as lavouras com essa quebra lavoura aí que de a gente fumo pode, prejudicada, ver. lavoura de milho, realmente. As lavouras estão sentindo muito aí a falta de precipitação nesse verão. E agora esse anúncio de que tem a última onda de calor no Rio Grande do Sul, né? Sim, nós temos um mapa aqui para a previsão da tarde, a tarde de hoje indicando aí predomínio de tempo seco no Rio Grande do Sul, temperatura em alta aqui, nós temos 35 graus lá na fronteira oeste, 34 graus em Santa Rosa, Santa Maria com 32 graus, litoral, quem tirou férias agora em março está aproveitando, a perspectiva é boa. Vamos falar então dos próximos dias em Porto Alegre, que já nos dá um indício do que vem pela frente. Perspectiva do calor ganhar força, principalmente a partir de domingo. A variação térmica segue, né? As manhãs mais fresquinhas, sexta-feira amanhã com 31 graus. É importante destacar que no interior o calor mais forte até o fim de semana. Então, Uruguaiana, Santa Rosa, Porto Alegre começa a sentir mais calor. É aqui. 37 no domingo? Dá um salto. A gente sai de 32 no sábado para aí... 37 no domingo. E a semana que vem, não dá, Estael. A gente volta àqueles 40 graus. E eu tenho que ressaltar para quem está nos assistindo que essa temperatura que a gente fala, ela é a sombra. No sol, tu soma mais 8 graus. Meu Deus Então, do quem céu. trabalha ao ar livre, quem tem que fazer alguma atividade externa, se preparem, porque a semana que vem é de torrar mesmo. É aquela semana desconfortável, tem que usar filtro solar. Aqui alguns cuidados, algumas recomendações diante desse cenário. Tem que se hidratar, porque são muitos dias de baixa umidade, de calor, de temperatura alta. Protetor solar diariamente, várias vezes ao dia. Evitar fazer essa exposição direta ao sol, porque às vezes alguns minutos já é o suficiente para a radiação ultravioleta penetrar na pele e mais tarde trazer algum risco. E claro, exercício de alto impacto só naquele momento bem cedinho ou no final da tarde. Bom, eu não vou fazer exercício então no final de semana. Acho que eu também não. Queimadas, um risco é alto. Fevereiro já foi o segundo mês, desde 1999, com o maior registro de incêndios de queimadas no Rio Grande do Sul. E o quadro é de alerta de risco extremo de queimadas agora no restante de março. E claro, bom uso da água, economizar, beber muita água, mas tem que economizar e evitar o desperdício. Bom, como você falou,
para quem vai aproveitar março para ir para a praia. Uma vez eu podia fazer isso, quando não tinha aula, né? Não tinha o período escolar ali da família e tal. Escolar já não dá. Mas e aí? E o praiômetro? Exatamente, aquela pessoa que trabalhou o ano inteiro e vai curtir as férias agora no mês de março, baixa temporada. O praiômetro está ótimo para quem deixou para tirar as férias agora no mês de março. Vamos começar aqui pelo litoral norte gaúcho, para quem vai para as praias do litoral norte. A partir do dia 5 e pelo menos até o dia 18 tem bastante sol. Claro que o nordestão vai estar presente, mas tem sol, tem calor na semana que vem, principalmente calor forte nas praias do litoral norte. Na segunda metade do mês de março, para quem deixou para tirar mais para o final do mês, vai ter alguns dias de chuva, de instabilidade, mas vejam, são poucos, 4, 5 dias. Lá no fim também, né? 4, 5 dias na segunda metade do mês. Vamos para o litoral sul, a bela Praia do Cassino, lá, minha região, lá da zona sul do estado. Grande parte do mês também se aproveitando bem, muito calor aqui nesta semana de 9 a 14 e 2, 4 dias apenas de chuva na segunda metade do mês. Praia do Cassino bombando, vai dar para aproveitar bastante. E finalmente Santa Catarina também se aproveitando da mesma forma, vários dias de sol, muito calor e a chuva voltando mais para o final do mês. Que bom então, mas o gaúcho sofre, viu? Tem calor, tem praia, mas cuidado com a mãe d'água. Sim, a gente que tem que trabalhar vai passar muito calor na semana que vem. Muito obrigado, Estael. Até segunda. Apareça novamente aqui. Bom, eu quero chamar agora um assunto que, olha, preocupa e como preocupa, porque estamos recém no início do ano e já começamos com o pé esquerdo. Uma escola na escuridão. O ano letivo começou com 2 semanas de atraso porque não havia luz. Olha, é difícil de entender, mas professores têm que improvisar. Merendeiras não sabem como estocar a comida e alunos estão sendo cada vez mais prejudicados. E quer saber onde fica? Assista agora a reportagem de Guilherme Fadanelli. Cerca de 300 estudantes da Escola Estadual Olaria Daut, em Sapucaia do Sul, estão na companhia da escuridão. A luz da nossa câmera até ajuda, mas não resolve o problema, que se arrasta desde o início de fevereiro, quando parte da fiação foi roubada. Como a gente depende da luz do dia para estudar, então num dia nublado não tem como a gente enxergar, porque não tem nem como os professores passarem no quadro por causa dessa situação que a gente está, né? Uma coisa muito triste que mal começamos o ano letivo, estamos assim. As cortinas foram retiradas na tentativa de aumentar a claridade. Até as aulas preparadas pelos professores estão tendo que ser adaptadas. Se quiser fazer algo assim mais com o uso de tecnologias, que seria um PowerPoint, apresentar umas imagens no quadro, não tem o que fazer, né? Os turnos foram reduzidos pela metade por causa do calor. Não tem como ligar os ventiladores, nem oferecer água gelada aos estudantes. A falta de luz prejudicou até a merenda escolar. Como a geladeira não funciona, não tem como estocar alimentos. A solução encontrada foi distribuir biscoitos e frutas. A diretora nos conta que já houve aumento nos pedidos de transferências por causa do problema. A redução no número de estudantes chega a 20%. A concessionária de energia até foi procurada, mas disse que o poste da rua está comprometido e precisa ser trocado. Eles começaram a intervir com a Secretaria de Educação. E aí nós estamos aguardando, diariamente nós temos tido contato com a 27ª para saber como está. Como o problema afeta também o serviço de telefonia da escola, que também teve os fios arrancados, os pais dos estudantes se mobilizam para que as atividades voltem ao normal. Como a gente que tem filhos aqui dentro da escola, a gente sabe que a situação, quanto mais tempo esperar, pior vai ser. Mas nossos filhos vão ter que esperar para voltar a retomar toda a carga horária do ano letivo. Olha, a Secretaria Estadual de Educação afirma que o valor do reparo já foi disponibilizado pela Secretaria. E a previsão é que o serviço comece na semana que vem. Se houver necessidade de recuperar as aulas, a escola vai ter que fazer um planejamento junto à Coordenadoria Regional de Educação da região de Sapucaia do Sul. E aí, então, as coisas, teoricamente, voltariam ao normal. Eu quero falar agora ao vivo com meu colega Guilherme Fadanelli a respeito desse assunto. Guilherme, eu tenho que fazer ironia, eu tenho uma solução para essa questão. Cada aluno leva uma vela de casa. É um absurdo. Que coisa horrível. O que dá para dizer mais disso, Guilherme? Boa tarde.
Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Pois é, sobre essa escola, Glauco, hoje pela manhã a gente ouviu a diretora e ela nos disse que roubo de fiação elétrica é uma constante nessa escola. Ela está lá há 9 anos trabalhando, sendo 3 como diretora, e realmente não foi a primeira vez que isso aconteceu. No entanto, dessa vez teve esse problema envolvendo a concessionária de energia elétrica, que disse que não mexeria no poste até que ele fosse trocado. Então, envolve também a concessionária de energia elétrica para que seja resolvido esse problema ali da escola. É uma região bastante carente, Glauco. Muitas crianças dependem principalmente da merenda como uma refeição importante do dia. A gente vê aquela geladeira vazia, desligada, né? É complicada essa situação de ter que esvaziar o estoque da geladeira porque não tem como armazenar alimentos. Eu imagino que para muitas famílias, Guilherme, seja a refeição mais importante do dia, inclusive, né? Porque se pega uma população que tem suas dificuldades, né? As pessoas não têm nem o alimento que tem na escola em casa. Exatamente, isso acontece nessa escola, conforme nos relatou a diretora, e também tem uma pressão da comunidade, porque a diretora nos disse que eles respeitam muito a escola. Então, toda essa mobilização que a gente mostrou aí na matéria é porque as pessoas querem que essa escola volte a funcionar, que ela volte a ter a estrutura que ela tinha até o ano passado. Muito obrigado, Guilherme, que se resolva essa situação que não deixa de ser muito preocupante, né? Dá um pulinho mais uma vez lá para a redação, porque lá está o Marcelo Chemali. Quando tem o Chemali, sempre tem um assunto importante. Agora ele vai falar de um flagrante que vem lá da fronteira, uma confusão que terminou em morte, Chemali. Pois é, Glauco, mais um aí de Santana do Livramento. No início do vídeo a gente viu ali o homem que estava com uma garrafa, uma lata de cerveja na mão e na outra mão uma arma. Um revólver, chegou a puxar o gatilho para esse grupo de pessoas, só que a arma engasgou. A arma não disparou e aí os possíveis alvos dele, tá aí o início do vídeo, olha, ele saca a arma, né, faz ali o gesto de atirar, a arma acaba não disparando e aí as pessoas partem para cima dele. Isso aí foi bem no centro da cidade, em uma praça. Ele chega, como eu disse, apertou o gatilho, o revólver não disparou e aí na sequência o grupo reage com socos, chutes, enfim. Minutos depois dessas imagens, a brigada militar que estava nas proximidades foi aí chamada para conter toda a confusão, a situação. E aí, segundo a polícia, ele não obedeceu às ordens para abaixar o revólver, tentou disparar contra os PMs e como reação, os brigadianos atiraram contra o homem que morreu na hora. O segundo caso aí de confusão, a semana passada teve aquele caso da quebra de uma cadeira, né, ali numa lanchonete, num trailer ali em Santana do Livramento, que também terminou em morte. Dessa vez aí um envolvimento das forças de segurança nessa confusão toda, viu, Glauco? A gente permanece na fronteira, mas agora em outra cidade, Alegrete, porque teve também flagrante de justiça com as próprias mãos. Fronteira Oeste, mas parecia Velho Oeste. Parecia o Velho Oeste. Ali no início do vídeo, a tentativa do bandido de atacar, né, as mulheres, né, armado com uma faca. Ele tentou tirar o celular de uma delas, mas aí a mais jovem resistiu e o bandido deixou cair justamente essa faca, a arma caiu no chão. Nesse momento, a outra mulher colocou com os pés ali e aí ele ficou meio que perdido. Na sequência, se aproximou um rapaz, e aí reagiu com violência, né? Deu um chute ali, um soco, né? E aí que as vítimas ficam acompanhando, né? Parece que não acreditam no que aconteceu, né? Exatamente. É um justiceiro, né? Justiça com as próprias mãos, mas isso é um reflexo do cansaço, infelizmente, que a sociedade está de tanta violência, né, Glauco? Às vezes as pessoas não têm nem a noção da reação que elas vão ter diante de um crime e acabam aí agindo com bastante violência. Ele acabou detendo esse criminoso, esse suspeito, depois chamou a polícia, né? Tudo no centro de Alegrete. A gente viu ali Santana do Livramento, né, Santo Ângelo e agora em Alegrete, cidades importantes do interior e na área central os crimes acontecendo. Não tem mais lugar, Chemali. Você está em casa também já não está mais seguro, infelizmente, tá? Bom, daqui a pouco a gente fala mais, mas tem também a questão de comerciantes, né? De veículos do 4º distrito. Chamaram aqui agora, tem mais uma. Tem mais uma. Eles estão indignados com o ladrão pé de chinelo que está incomodando por lá. O que é isso? Olha ali, Glauco, no início ali do vídeo a gente percebe que ele estoura aí a vidraça
e aí já invade a loja, né, uma das lojas aí 3 vezes no mês de dezembro. A ação geralmente é com o mesmo tipo de ação, né? Ele quebra a vidraça, pula a cerca e aí invade as lojas, revira armários, gavetas, enfim, atrás de objetos de notebooks, celulares, enfim, tudo que possa ter algum valor de troca, algum valor de venda no mercado clandestino, no mercado paralelo, né? Levou, né, celulares, notebooks aí, e em um dos ataques ele levou um computador que estava estragado. Aí nos carros o homem acaba não mexendo, né? Os carros fechados, tá aí o início, chega de bicicleta, chega pedalando. É pé de chinelo mesmo. É pé de chinelo, chega pedalando, tá aí o momento em que ele vai estourar a vidraça, olha lá, os cacos de vidro já caem no chão e aí facilitam a entrada dele, né, dos carros. Ele não mexe, né, o que é um alívio, não deixa de ser um alívio para esses comerciantes. Aí o prejuízo poderia ser bem maior. Olha, tem carro de luxo ali, ó, dá para ver na imagem, ó. Carro de luxo para ser vendido. Ainda Exato. bem que ele não quebra aquele vidro ali, viu, Chamar? Exatamente, o assaltante concentra em pequenas coisas, né? É um tipo de ação dele. O homem geralmente invade 2 ou 3 lojas na mesma noite, viu, Glauco? Justamente o 4º distrito que está passando aí por uma remodelação, né, com estabelecimentos comerciais, enfim, tentando dar uma revitalizada naquela zona de Porto Alegre, já que em função do tempo foi sendo degradada, mas que agora começa a ter um novo ar justamente de giro, né, de comércios, enfim, mas eles estão aí bastante preocupados e a polícia está em alerta para tentar prender esses bandidos. Olho aberto, polícia, olha, atenção, porque os empresários não estão aguentando mais. E não é só na região metropolitana, viu? Em Igrejinha tem outro caso de prejuízos, que as lojas também estão tendo vitrines quebradas e furtos, né? Agora no Vale do Paranhana, olha a agressividade, é uma machadinha, é uma espécie de ferramenta comprida e estouram toda a vidraça dessa loja lá em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Chegaram de carro, já mais organizados, esses bandidos, né, Glauco? Aconteceu numa loja multimídia na Avenida Castelo Branco, também a área central de Igrejinha. Todos esses ataques do interior no centro das cidades, né? Levaram aí caixas de som, fones de ouvido, panela elétrica, fritadeira, celular, ou seja, objetos aí que têm um certo valor, né, e também são pequenos, né, mais fáceis de revender, né, no mercado paralelo. A polícia faz buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Estamos analisando também imagens, né, de outras câmeras para tentar especialmente localizar a placa desse carro, né, Glauco? Sim, Eles sim. chegam de carro e vão fazendo a limpa, né? Pois vão é, levando tudo para dentro do carro e depois arrancam, né, Os Glauco? objetos são machadinhas, dá para ver que eu acho que tem até um pedaço de pau ali que eles batem, né? Você vê que o vidro, esse tipo de vidro é assim mesmo, né? Ele estilhaça todo, né? O primeiro basta golpe uma ali é um batida. estilhaço, depois ele parece que joga uma pedra, o outro comparsa ali, né? E aí Isso. vem abaixo a vidraça, né, Glauco? Até para não correr risco, né? O bandido, coitadinho, ele não pode se cortar. Então, esse vidro é perigoso nesse sentido também. Mas eles já deixam aquele buraco totalmente amplo ali, ó. Depois de bater com esses instrumentos, essas pedras, enfim. E aí ele fica livre para entrar numa cidade que, teoricamente, naquele momento não tem movimento, né? E não deve ter mesmo, em Igrejinha, né? E aí saem de carro, como você falou, mais equipados, né? Mais preparados. Olha ali, já deve ter combinado tudo antes, né, Chemai? Porque a ação já é rápida. E é uma cidade que ainda carrega aqueles ares de tranquilidade, né, Glauco? Tá ali no Vale do Paranhana, no pé da serra, na rota turística, mas durante a noite, né, o pessoal ali, a maioria de origem é descendência alemã, uma cidade colonizada por alemães, mas durante a noite é super tranquilo, é super calmo, só que os bandidos estão se aproveitando justamente disso. Beleza, muito obrigado, Marcelo Chemali. Olha, depois de tantos problemas que a gente viu, eu preciso dizer que, sim, tem um Brasil que dá certo. É o Brasil da agricultura. E se falarmos em setor primário, lembramos de Expo Direto. O evento segue até amanhã lá em Não Me Toque. Oportunidade para os produtores rurais conhecerem tecnologias que podem revolucionar o campo. Qual o seu nome? O robô Umbo recebe os visitantes no novo espaço da Expo Direto. A Arena Agro Digital é este local aqui, cheio de novidades para o campo. É tanta inovação que algumas delas ainda nem foram para o mercado, mas certamente vieram para ficar. Que tal eliminar as ervas daninhas a partir de fotos tiradas por drones? Comparando com a limpeza, basicamente seria através do uso de imagens a gente poder catar somente aonde existe sujeira dentro da casa,
Então o agricultor lança mão dessa tecnologia para poder catar onde só tem plantas daninhas no seu talhão. Este satélite, construído em parceria com a NASA, funciona como um canal de TV para a lavoura. Ele compra um serviço de monitoramento onde ele nos diz: Fábio, eu preciso monitorar potássio, cálcio e nitrogênio. Nós monitoramos exatamente esses ingredientes todas as vezes que a gente passa sobre a lavoura e a gente dá a volta na Terra a cada 90 minutos. É como se fosse um satélite de antena digital para TV. Exatamente, com um canal sintonizado especificamente para você. E a informação é fundamental para esta conexão. Esta inter-relação entre produtores e quem tem a solução, a capacidade de inovar e gerar a solução, é efetivamente o principal caminho. Gerando isso, a gente gera mercado para quem gera inovação, cria inovação e a gente gera solução para quem tem problema. Tudo que você vê agrega valores. Sem você ter a tecnologia, você para no tempo. Você não produz o que o campo te fornece hoje. Não adianta. Parou no tempo. Olha, ainda hoje você vai saber como concorrer a uma das 13 mil vagas de emprego temporário que estão abertas no Rio Grande do Sul. É daqui a pouco. Mas antes, fique com o recado do André Rato. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Tá esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Voltamos com o SBT Rio Grande, são 12 horas e 34 minutos, 26 graus na capital. Em 11 dias, inicia em Santa Maria um dos júris mais esperados do país. O primeiro do caso Kiss. Somente um dos 4 acusados pela morte de 242 pessoas sentará no banco dos réus. Luciano Bonilha Leão, assistente de palco da banda Gurizada Fandangueira. Hoje à noite, o SBT Brasil exibe uma reportagem especial. Sou uma vítima porque eu entrei num lugar que não poderia ter uma espuma tóxica, não poderia ser um labirinto. A Kiss nunca poderia ter existido. Tá feito o convite, acompanhe Imperdível. Agora, você que está procurando emprego, atenção. O Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 440 mil desempregados. E o IBGE vai abrir uma boa oportunidade para quem está na luta para conseguir um novo trabalho. O Guilherme Fadanelli nos conta ao vivo que vagas são essas, Fadanelli. Conta aí pra gente. Olha, Glauco, são boas notícias. São cerca de 13 mil vagas abertas para quem for trabalhar no Censo 2020. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100. Eu converso agora com o coordenador operacional do Censo, o Luiz Eduardo Puchalski. Boa tarde, bem-vindo ao SBT Rio Grande. Como é que vai funcionar as inscrições para quem quiser participar desse processo seletivo? Pois não, o processo ele já está aberto, na verdade, as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Para ter acesso às inscrições, basta acessar o hot site do Censo 2020, que é censo2020.ibge.gov.br, e lá entrar em trabalho no censo. Aí vai ter todas as informações, inclusive é possível simular a remuneração do recenseador, então todas as informações para inscrição estão disponíveis lá. É importante que a pessoa que se candidate tenha disponibilidade para trabalhar, disponibilidade de horário à noite, fim de semana. Com certeza. O censo demográfico é uma pesquisa domiciliar. Então, o recenseador precisa ter disponibilidade de horário aos finais de semana, à noite, nos feriados, porque hoje em dia, no mundo moderno, as pessoas passam pouco tempo nos seus domicílios. Então, se nós não utilizarmos desses horários, desses dias, dificilmente conseguiremos fazer o recenseamento em todo o país no tempo que a gente precisa fazer.
Muita gente vai lá abrir o link da inscrição e vai ver que a remuneração também é por produtividade. O que isso significa? Significa que o recenseador vai receber na medida da produção dele. Quantas entrevistas ele faz por dia, quantas pessoas ele consegue recensear. Cada setor, cada área que ele trabalha tem uma taxa e vai pagar em função da taxa a quantidade que ele produzir. Mas, claro, tem uma produtividade mínima que o IBGE vai exigir, porque nós temos um prazo para concluir a coleta e à medida que ele receber o treinamento, ele vai ser orientado nesse sentido. Rapidamente, o nível exigido para recenseador é ensino fundamental completo. Como é que vai ser esse processo seletivo, essa prova? O que tem nessa prova? A prova contém questões básicas, na verdade, de matemática, questões ligadas ao IBGE e, inclusive, a pessoa pode se inscrever para os dois processos seletivos, porque as provas são em domingos seguidos, né? Pode se inscrever para recenseador, também para supervisor. A prova vai acontecer a primeira em 17 de maio e a segunda prova no dia 24. É só se inscrever, fazer a prova e vir trabalhar conosco. Ok, Luiz Eduardo, muito obrigado. Lembrando, então, o site direto para inscrição é o sebrasp.org.br. É só acessar lá que dá para fazer a inscrição e, quem sabe, aí voltar para o mercado de trabalho, né, Glauco? Tá ok, muito obrigado, Guilherme Fadanelli. Tá dada a dica, uma baita oportunidade. Olha, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela companhia. Eu quero falar com meu amigo Jeremias Werneck. Diga, porque tem a questão Ronaldinho paraguaio, que não é Ronaldinho gaúcho. Já se resolveu ou não, Jeremias? Não se resolveu, mas tem uma pecinha a mais nessa confusão aí, Glauco. Eu acabei de ler aqui os colegas paraguaios no Twitter e os órgãos lá do Paraguai identificaram que as duas cédulas de identidade paraguaias que estavam com Ronaldinho e o irmão dele, o Assis, elas originalmente eram de duas mulheres, de duas senhoras. Meu Deus do céu. Só isso, é? O advogado da família Assis Moreira, que está aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, ele disse que já manteve contato e entende que há um mal entendido nessa situação. Tá certo, então. Ficamos agora com as informações do esporte. Muito obrigado, a gente se vê amanhã.